Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como vocês já viram ali no título, o tema é brabo hoje. Eu não gosto muito de clickbait, desenvolver assunto sensacionalista, mas eu achei algumas informações relevantes sobre esse assunto. Resolvi então desenvolver um estudo sobre isso. Joseph Smith, ele teve ligado ao ocultismo? Já escutei muita gente alegar isso. Eu pensei, não, cara, isso aqui tá forçação de barra demais. Tudo bem que Joseph Smith mentiu, fez algumas coisas que não foi legal, mas assim, daí vamos falar assim que Joseph tava praticando ocultismo e tal. Eu pensei, não, tá, forçou um pouco, mas eu não tava entendendo muito bem o que a própria palavra ocultismo abrange. Talvez vocês também, né? Mas quando eu escuto falar ocultismo, pra mim é tipo, quase a mesma coisa que satanismo. O cara participa de ocultismo, é um satanista. Mas, né, se for numa tradução literal e tentar entender o que significa isso, na verdade é um conjunto de crenças, né, algumas tradições que, vamos dizer assim, elas não são muito convencionais. Então essas práticas são assim, muitas vezes assim, misteriosas, né, esotéricas, sobrenaturais. Então assim, obviamente, né, o satanismo está incluso dentro de uma crença ocultista, mas não é só isso. Por exemplo, a alquimia, astrologia, magia, esoterismo, paranormalidade, bruxaria, New Age. Opa, então agora, se eu tô entendendo, então pra você ver o que não é conhecimento, né? Então assim, pra mim, que não entendia direito o que significa ocultismo, eu pensava, não, o Joseph não foi, com certeza não foi, porque, com certeza também, né, é uma palavra muito forte. Mas, cara, ele pregava sobre Jesus Cristo, ele escreveu o livro de Mormon, ele pregava, enfim, sobre Deus. A não ser que eu encontre assim, documentos muito sérios sobre Joseph se envolvendo com satanismo, eu não ia dizer que ele participava desse tipo de crença. Na verdade, né, não está muito dentro do assunto, mas eu, Ozzy, se eu fosse falar assim, cara, o que você acha que Joseph Smith acreditava? Cara, eu acho que Joseph Smith não acreditava nem em Deus. Deixa nos comentários aí pra mim, membronita, porque eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. A lógica que eu sigo é assim, se Joseph, então a gente tá fazendo um estudo sobre a vida dele, tem muita coisa ainda que a gente vai estudar, mas que, né, eu já tenho conhecimento sobre os acontecimentos, que me fazem pensar assim, Joseph inventou bastante mentira, tá evidente pra mim, pelo menos de acordo com o contexto que eu consegui estudar, de que a igreja é uma farsa. E assim, se Joseph ele ia inventar tanta mentira, ciente de que existe um Deus e que esse Deus sabe de todas essas mentiras que ele está falando, por exemplo, né, usar, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, mas ele sabe que ele estava inventando isso, eu não acho que ele iria tão longe nas mentiras, sabendo que existiria um Deus para depois que ele morresse, ele ia ter que pagar pelo que ele fez. Então eu levantaria assim duas hipóteses. Ou ele era assim muito esquizofrênico e acreditava mesmo que Deus estava falando com ele, e daí ele inventava todas aquelas coisas, mas dentro de uma patologia. Ou ele realmente, né, estudou sim na adolescência todas as religiões para tentar chegar numa conclusão. E para mim o que parece depois assim de tanta mentira, tanta coisa feia que ele fez, que ele chegou numa conclusão de que talvez não existia Deus, e ele pensou, cara, eu vou aproveitar essa onda aqui, vou criar minha igreja e vai ser bem bacana. Então comenta ali pra mim, você acha que existiria a hipótese de Joseph, mesmo sabendo que existe um Deus e que na hora que ele, né, morresse, ele ia encontrar com esse Deus e ele ia ter que responder por tudo que ele fez, se você acha que ele estaria, né, ele continuaria fazendo o que ele fez?
Mas vamos continuar aqui com o nosso assunto, ocultismo. Agora, com essa nova informação aqui de que o ocultismo abrange todas essas crenças e práticas, aí sim, aí agora para mim faz muito mais sentido falar assim, sim, Joseph Smith teve assim muita conexão com o ocultismo, sim. Muitos dos rituais que ele usava, né, na sua adolescência ou durante mesmo a criação da igreja são da alquimia, são da magia, de esoterismo. Ele usava pedra, olhava dentro de um chapéu. Como a gente viu em alguns estudos, ele, né, cortava um cordeiro, esparramava o sangue fazendo um círculo para conseguir encontrar o tesouro que estava escondido. Sinais secretos. Então agora, né, essa palavra ocultismo para mim tem um impacto muito menor do que ela tinha antes de eu entender o que ela significa. Parece que ela é mais usada para tentar denegrir a imagem de alguém, como às vezes é usada a palavra seita para denegrir a imagem de uma religião ou de uma crença. Vamos dar uma olhadinha no que eu consigo encontrar publicado em relação a Joseph Smith e o ocultismo ou algumas coisas esotéricas estranhas. No Vozes Mormons, em 2016, eles têm uma publicação chamada Pentagrama Invertido no Templo Mormon. Para quem não lembra, para quem não sabe, o pentagrama é uma estrela. Então a estrela, em vez de ela estar com as duas perninhas para baixo, ela está com uma ponta para baixo. É como se ela tivesse de ponta cabeça. Isso é bem um símbolo do satanismo, né? Mas vamos ver se realmente isso está ligado com a religião mormon, com Joseph Smith. O que o Vozes Mormons comenta é que os evangélicos de outras religiões, eles gostam de apontar para a presença de pentagramas invertidos ali no templo de Salt Lake como uma evidência de satanismo na Igreja Sud. Olha, então eu não estava nem sabendo que tinha realmente. Eu pensei, deve ser mentira. Pode ser mentira. Não, pelo jeito ele está comentando aqui que existem sim essas estrelas de ponta cabeça no templo. Vamos ver. O que ele comenta é que, né, tipo, os Mormons, obviamente, eles acham graça nisso aí, nessas acusações. Falam, não, isso aqui é ridículo, não tem nada a ver. Aí ele tem publicado ali, sim, uma foto de uma janela ali no templo mostrando essa estrela de ponta cabeça. Então, a estrela existe, vamos ver a explicação para ela então. O pentagrama invertido originalmente foi introduzido por Joseph Smith para adornar o templo de Nauvoo. Esse templo ali de Nauvoo foi destruído em 1848, 4 anos depois da morte de Joseph. Os membros estavam sendo perseguidos, né? Então eles acabaram migrando ali para Salt Lake. Então esse templo de Nauvoo ele foi destruído. Mas, talvez como os membros da igreja saibam, em 1999, Gordon B. Hinckley ele orquestrou assim, a reconstrução desse templo. Inclusive, eu tive presente na rededicação desse templo. Ela parece que foi transmitida, né? Então, a gente pôde assistir essa rededicação do templo de Nauvoo que foi reconstruído. Olha, tô até curioso que realmente está falando aqui que ele foi reconstruído e foi sim colocado esses pentagramas como no projeto original. Eu até achei que seria uma coisa que a igreja talvez evitaria, para evitar bafafá. Então, pelo jeito, foi mantido como o original. Então, pelo jeito, a gente tem 2 templos, né, no mundo que tem esses pentagramas invertidos, que são justamente os templos aí mais antigos, o de Nauvoo e o de Salt Lake. Bom, eu vou ler o que o Vozes Mormon publicou aqui, depois eu vou comentar. O pentagrama vem de um pergaminho mágico usado por Joseph Smith em sua infância e adolescência. A família Smith era muito adepta à magia popular e ao ocultismo. Joseph Smith possuía um punhal de aço com inscrições mágicas dedicadas a Marte, seu planeta astrologicamente governante, no ano de seu nascimento, que ele utilizava para desenhar círculos mágicos de proteção quando caçando tesouro com seu filho vidente. A gente tá falando de Joseph pai. Tá falando aqui também que Júpiter era o planeta governante para Joseph Smith filho. Além disso, os Smith
Joseph pai, Joseph filho e Hiram possuíam um ou mais lamens, ou seja, pergaminhos mágicos, com alguns encantamentos específicos para algumas tarefas. Esses pergaminhos mágicos eles eram bem comuns no início do século XIX, mas era longe de invocar a magia negra. Eles eram utilizados para invocação de espíritos benevolentes para proteção ou bênção, convocação de anjos protetores contra espíritos malignos, ou mesmo para servir como amuleto da sorte e saúde. Um dos 3 pergaminhos mágicos da família Smith que sobreviveram pelos anos é chamado de Santidade ao Senhor. Então esse é o título desse pergaminho que sobreviveu aí ao tempo. E pelas inscrições, sugere que esse pergaminho foi criado ali em torno de 1823. Bom, em 1801 foi publicado um manual sobre magia por um tal de Francis Barrett Magus. O nome dessa publicação é Magia Cerimonial e o Filo Oculto de Agripa. Esse manual ele explica a invocação de anjos para proteção do seu dono, então você pode invocar esses anjos. E teve um outro material publicado em 1784, também, né, não muito tempo antes de Joseph, que se chama Ciências Ocultas, que é de Ebenezer Sibley. Esse ele já toca mais no assunto de amuleto ou anjo da guarda. Bom, o que ele comenta aqui é que o pergaminho que os Smiths tinham, ele seguia as orientações desse Barrett. Então ele tinha essas instruções e também tinha uns símbolos, né, os caracteres mágicos, exatamente copiado desse material. De acordo com a tradição da família Smith, eles tinham que fazer o quê? Tinham que deixar esse pergaminho dentro de uma bolsinha de couro e pendurar ela no pescoço. Ah, tô entendendo. Eu achei que era um papel grande e tal. Então, pelo jeito, eles tinham um pedacinho de papel. Tá dizendo que ele era douradinho de fundo. Daí ele tinha essas inscrições, uns caracteres mágicos. Eles colocavam esse pergaminho enroladinho dentro dessa bolsinha de couro e penduravam no pescoço como se fosse uma proteçãozinha ali para eles. Agora faz sentido. Tudo faz sentido. E, inclusive, onde a gente viu essa bolsinha de couro? No nosso episódio ali das pedras mágicas de Joseph Smith. Lembra que a igreja publicou uma foto da pedra mágica de uma bolsinha de couro? Então já dá para ter uma ideia de como que eram esses objetos. Olha, aqui está dizendo que no papelzinho ali, no pergaminho de Joseph Smith filho, tinha então esses caracteres de proteção, tinha um símbolo de Júpiter, que era o planeta ali da astrologia de Joseph Smith filho, e também tinha o pentagrama nos 4 cantinhos do papel. Olha, cara, que interessante. Aqui, ó, vamos continuando. A gente já viu isso aqui ali em cima, mas vamos refrisar essa parte. O Barrett, então, naquele livro dele, esse manual de mago, ele falava sobre esse pergaminho do Santidade ao Senhor, que é o quê? Para invocar bons espíritos. Esse Santidade ao Senhor deveria estar ali com os pentagramas invertidos nos 4 cantos, para assegurar que esse espírito ia estar ali protegido. E o Barrett deixa claro, né, que a presença desses pentagramas no pergaminho é fundamental para assegurar que os espíritos invocados compareçam. Olha, que legal. Eles têm na publicação deles, tem a foto desse pergaminho de Joseph. Então só fica a questão aqui para mim, da onde que eles conseguiram esse pergaminho, né? E se realmente a igreja afirma, assume, olha, esse pergaminho realmente Joseph Smith carregava e confirma toda essa história aqui. Para mim, ela tá fazendo muito sentido. Com todo o contexto agora que eu já estudei sobre Joseph Smith, faz muito sentido sim que isso aconteceu. E agora faz mais sentido ainda quando se fala, olha, esses templos mais antigos que foram elaborados aí, né, na época de Joseph Smith, eles têm o pentagrama. Hoje, né, os novos templos não têm. E ainda os templos têm essa frase, Santidade ao Senhor. Olha que interessante. Era um título de um dos pergaminhos mágicos da época de Joseph Smith. E daí essa frase, Santidade ao Senhor, junto com os pentagramas,
Cara, vai me dizer que isso não tem nada a ver com a publicação desse barrete de mágica? Tô nem questionando se a mágica era, né, pra Deus ou pro inimigo. Tô levantando o uso de mágica desse cara aí, barrete, dentro da própria crença da igreja, né? Quando isso está claramente exposto nos templos construídos pela igreja. Então aqui no Vozes Mormons ele fala, né, logo acima do pentagrama que está desenhado ali no templo de Nauvoo, Joseph Smith ordenou a inscrição do título do pergaminho, né, Santidade ao Senhor, sugerindo então que Joseph estava querendo invocar sobre aquele templo os espíritos bons, né, no caso, assegurando ali a presença protetora com a inclusão daqueles pentagramas. Eles incluíram aqui na publicação mais uma foto, agora do templo de Nauvoo, desse novo, né? Então tá ali, né? Santidade ao Senhor. Então tem vários pentagramas invertidos, tem alguns até em vitrais e outros no próprio cimento, no caso. Então é isso, pessoal, é uma informação bem interessante, porque pra gente ter uma ideia de como a crença, como que as doutrinas e as coisas que a gente aprende na igreja tudo isso sofreu por mudanças com o tempo. Então, pra você ver, hoje, né, essas estrelas não estão sendo mais usadas nos templos, foi usado mesmo só nesses 2 primeiros ali. E outra coisa interessante que eu tô vendo, não sei se vai se manter, ainda é um assunto meio novo que eu não me inteirei, mas parece que a igreja não tá mais colocando o anjo Moroni lá em cima. Então são mudanças. Se isso influencia alguma coisa na veracidade da igreja, ou né, tipo, o que isso tem a ver com a história, por que essa mudança? Não sei, teria que estudar mais a fundo. Tá, Ozzy não sabe tudo, pessoal. Então, mas aí, né, fica uma dica para vocês darem uma olhada, cara. A igreja passa por muitas mudanças. Então talvez a ideia que a gente tem hoje da igreja não tenha muito a ver com a igreja lá na sua fundação. Se hoje você chegar lá na aula de domingo na escola dominical e falar, olha, vamos estudar hoje sobre Joseph Smith, vamos pegar lá, Joseph Smith tinha um pergaminho mágico que ele usou, né, de uma publicação de um cara anterior ali, ele fazia um pergaminho, pendurava no pescoço, que era para invocar os bons espíritos, ele desenhava alguns pentagramas ali, fazia umas frases, alguns símbolos, e ele estava protegido. Tinha outros, Joseph Smith também gostava de astrologia, né, ele era de Júpiter e tal. Joseph Smith também usava uma pedra mágica, ele enfiava dentro de um chapéu, né, e ele conseguia ver as coisas, inclusive, né, ele caçava tesouro com isso antes, né, de usar a pedra para questões espirituais da igreja, ele usava para tentar caçar tesouro, conseguir levantar uma grana, né, infelizmente, né, ele não conseguia encontrar, às vezes o tesouro fugia. Joseph também fazia uns círculos de sangue, né, quando ele tentava procurar o tesouro. Então ele matava uma ovelha, pegava o sangue, girava, fazia um círculo, ficava ali dentro para poder tentar procurar aquele tesouro. Bom, se você for ensinar isso na escola dominical, provavelmente os membros vão ficar um pouco assustados. Por quê? Porque a informação é mentira? Não, é porque a informação é estranha. Não tem nada a ver com o Joseph Smith que a gente aprende. Fala pra mim, você, eu fui membro, né, por 30 anos da minha vida. Você, que é membro ou já foi membro, já tinha ouvido falar que ele tinha esse talismã penduradinho no pescoço? Eu nunca tinha ouvido falar. Então talvez algum membro hoje da igreja possa falar, não, mas isso era antes de Joseph restaurar a igreja. Depois que o Senhor apareceu para ele e passou as instruções, ele abandonou essas práticas. Não é verdade. Então Joseph ele pode até ter abandonado o uso da prática de vidente por um tempo, tentado apagar essa imagem de caçador de tesouro, mas ele nunca abandonou a prática da crença nesse ocultismo. Joseph, quando ele foi assassinado lá em Carthage, ele estava usando esse amuleto mágico. Na verdade não era esse, Santidade ao Senhor, era um outro chamado Talismã de Júpiter, que era destinado para proteção contra os inimigos. Eu não sei se o livro daquele barrete falava que tinha que pegar esse pergaminho e pendurar no pescoço, mas a cabala que a gente já estudou
sobre a influência da Cabala na igreja, né, em Joseph. Episódio passado, né, a gente estava falando sobre a maçonaria e a gente citou a influência que outras crenças poderiam ter afetado na produção de Joseph Smith, que é chamado, né, a Igreja Sud. Então, na crença da Cabala, ele fala, né, que você precisa pegar esse talismã e pendurar no pescoço por uma cordinha. Tem que estar em contato com a pele e sempre em segredo. O Hiram Smith, ele morreu em posse de 3 pergaminhos mágicos. Na bengala de Hiram tinha uma inscrição mágica lá, que era desses pergaminhos. E ele também tinha um punhal mágico que tinha sido passado pelo pai deles. Então, devido ao fato deles ter que deixar isso escondido, né? Tipo, acho que fazia parte, talvez, dessa tradição, né? Você coloca dentro do pergaminho, pendura no pescoço, deixa escondidinho, né? Talvez para melhorar o efeito, talvez, dessa mágica. Mas, de qualquer forma, né? Por essa questão ser um pouco mais secreta ou íntima, nós, como membros da igreja, hoje acabamos não tendo muito conhecimento da influência que essas práticas, né, de magia tiveram na origem da igreja. Ah, Ozzy, isso aí é tudo lenda, isso aí não é verdade. Bom, em 1974, o diretor do Instituto de Sistema Educacional da igreja, o Reed Durham, ele estava dando uma estudada nesse talismã, nesse medalhão com o qual Joseph Smith ele tinha sido morto. Ele estava com esse medalhão e eles acreditavam que era uma peça maçônica, mas daí ele descobriu, estudando, que aquilo era um talismã de Júpiter. Então, dando uma estudadinha, ele descobriu o que isso significava. Era uma proteção contra os inimigos. Então, não tinha a ver com a crença maçônica a qual Joseph pertencia, mas sim uma outra crença ocultista. Então, depois que eles descobriram a origem, né, desse medalhão que Joseph estava usando, então eles começaram a estudar mais e descobriram vários aspectos mágicos na fundação do mormonismo. Então, imagina, cara, você tá lá, tem um medalhão que Joseph morreu com ele no pescoço, você pensa que é da maçonaria, aí depois você descobre que ele tem a ver com uma outra magia, que essa magia tem a ver com um livro que foi publicado ali antes, né, do surgimento da igreja, e daí você já começa a ver que muitas das outras coisas que estão anexas na crença Sud têm a ver com esses aspectos da magia, né? Por exemplo, né, tipo, eles descobriram, né, o porquê então que Joseph quis colocar os pentagramas no templo, por que tinha aquela frase santidade ao Senhor. Agora isso está fazendo sentido conectado com essas informações aqui. Então, essas descobertas elas foram feitas pelo diretor do SEI, né, do Sistema Educacional da Igreja, tá? Então, não é mito. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, aquele Michael Quinn, que a gente já falou sobre ele escreveu um livro chamado Early Mormonism and the Magic World View. Não sei se tem a versão em português, provavelmente não, mas é de 1998. Tá? Então, se quiser entender um pouco mais sobre essa questão da magia, do ocultismo que está envolvido com a igreja, dá uma lidinha nesse livro. Já ouviu falar de Aleister Crowley? Esse foi um ocultista dos brabo. Ele nasceu em 1875, morreu em 1947. Foi um influente ocultista britânico. Então, se você falar de ocultismo, o nome dele provavelmente vai, se não for o primeiro, vai ser um dos primeiros que vai ser levantado. Pra vocês terem uma ideia da importância desse cara, num levantamento dos maiores britânicos de todos os tempos, ele está no lugar 73. Então, a gente não está falando de ocultismo ou religioso, está falando de todos os britânicos, ele está no lugar 73 dos caras mais influentes aí. O lema dele era: faz tudo o que você quer, tudo é lei. E por isso ele foi taxado pela imprensa como o homem mais ímpio do mundo. Então ele estava muito ligado com a magia e ele influenciou também muitas pessoas. Tem uma lista aqui das pessoas que foram influenciadas, que citaram ele, né? Ozzy Osbourne,
Raul Seixas, Fernando Pessoa, Lana Del Rey, John Lennon, enfim, muita gente foi influenciada pelas ideias dele. Bom, eu particularmente não conheço muito sobre a vida dele, não conheço muito sobre ele, mas por que a gente está mencionando esse cara aqui? Porque ele influenciou muita gente, como a gente citou alguns nomes, mas ele foi influenciado por uma pessoa especial, Joseph Smith. Tem um livro chamado A Besta e o Profeta, escrito por Massimo Introvin, e ele cita a fascinação que Aleister Crowley tinha com Joseph Smith. Então ele passa uma boa parte desse livro explicando que talvez a origem do mormonismo primitivo lá da época de Joseph Smith não seja assim tão claro para os membros da igreja hoje, mas existiu muita coisa relacionada à magia, né, estando envolvido com a criação da igreja, com alguns simbolismos, algumas crenças que Joseph Smith usou para juntar tudo, fazer um misturão e criar a igreja dele. Então ele aborda 3 tópicos principais sobre essa questão e fala sobre a magia popular da época ali de Joseph Smith, as experiências que ele teve relacionado a isso, também a relação entre Joseph e a maçonaria e elementos maçônicos que ele pôde trazer para o templo, e o fascínio que Joseph tinha por alguns líderes e professores de magia e ocultismo na época. Ele até comenta aqui esse livro do Michael Quinn como uma fonte aí que ele pode obter bastante informação, mas ele também relaciona com muita coisa, né? Ele fala assim, cara, teve esse incidente ali de Mark Hoffman que chamou a atenção, e a gente vai ter um episódio pro Mark Hoffman e o que aconteceu ali. Se você não tem ideia, antes de ouvir o meu episódio, você pode assistir o Falsificador Mormon, que tá ali na Netflix, fala sobre essa história do Mark Hoffman. Mas por que ele cita isso? Porque ela está conectada com essa magia popular de Joseph Smith. Então, muito do que foi produzido ali por Mark Hoffman comprova que a igreja tinha preocupação referente a essa questão mágica de Joseph. Ele também levanta uma questão que, cara, não existe uma religião sem uma magia. Então, se a gente for falar assim, tem a bênção, por exemplo, eu vou pôr as mãos sobre a cabeça e eu vou usar um óleo consagrado para dar uma bênção. Então, assim, tem uma questão de magia que envolve as religiões ao redor do mundo. Algumas religiões mais, outras menos, algumas um pouco mais estranhas, outras um pouco mais comuns. Mas o que a gente tem que pôr na cabeça é que, por mais que pra gente alguma prática de alguma outra religião pareça estranha, a gente tem que pôr na cabeça que para pessoas de outra religião, a nossa prática religiosa pode parecer estranha. Então, talvez para um católico ele vai ver eu colocando um óleo na cabeça de uma pessoa, colocar as mãos e começar a abençoar, talvez vai soar estranho para eles. Talvez para uma outra religião ver assim, cara, sério, eles colocaram a pessoa embaixo da água, afundaram a pessoa, o que é isso? Entendeu? Talvez para alguma outra crença isso soe estranho, mas faz parte das práticas, vamos dizer assim, entre aspas, mágicas que envolvem a religião. Então, da mesma forma que, para mim, talvez a astrologia não faça sentido, talvez uma pessoa que tenha medo de passar perto de um gato preto ou embaixo de uma escada ou quebrar um espelho, para mim isso não faz muito sentido, mas para aquela pessoa faz. Ele cita um exemplo aqui no livro sobre o exorcismo. Cara, imagina para alguém que não acredita naquilo, vendo um cara fazendo um exorcismo, usando uma cruz, usando um talismã. Parece estranho, né? Aí no livro ele comenta sobre a ligação de Joseph com a maçonaria. Fala aí, Joseph não gostava dos maçons, então a princípio tinha aquela ideia anti-maçônica rolando pela população. Então era mais ou menos o que desenhava as próprias crenças de Joseph. Aí acabou que Joseph conheceu aquela Lucinda, a mulher daquele ex-maçom, a gente citou no episódio passado. Casou com ela e acabou se interessando pelas informações e depois foi convencido pelo pai, pelo irmão dele, a entrar para a maçonaria. E
né, gostou da ideia, gostou de alguns rituais e aplicou para o mormonismo. Mas o que tem a ver esse Aleister Crowley com Joseph Smith? Eu estou interessado nessa questão. Na década de 1980, teve um cara chamado William Schnoebelen e a esposa dele, parece que eles eram mormons e depois foram convertidos a um cristianismo evangélico. E ele foi apresentado por um cara chamado Edward Decker, conhecido por ser anti-mormon. Esse Decker começou a puxar uma conversa com o William, ele falou, cara, sabe se esses mormons aí, e eles estão conectados com magia, o deus deles ali, o deus dos mormons no templo, na verdade é Lúcifer. Então esse William começou a se interessar pelo que o Decker estava comentando, e começou a querer pesquisar e entender mais sobre esse caráter mágico ou, né, satânico do mormonismo. Aí tem uma parte meio estranha aqui pra mim, nesse livro. Tá dizendo assim, ó, que esse William ficou tão xarope, incomodou tanto a igreja, que o apóstolo mormon James E. Faust admitiu a ele, né, o William, em privado, numa entrevista em 1981, que a cerimônia do templo mormon era um ritual de bruxaria e que Lúcifer era, de fato, o deus do templo. Cara, eu não acredito que ele falou isso. Eu acho que os caras forçaram demais aqui. Cara, nunca... Eu não acredito que James E. Faust ia falar um negócio desse. Mesmo que fosse em privado ou qualquer coisa. Pode ser que James E. Faust falaria que sim, o templo tem rituais de magia, talvez, e que Lúcifer de fato é o deus deste mundo, que é o que é ensinado na igreja, não que é o deus daquele templo. Então, não sei, pareceu meio forçado para mim. Vamos continuar a análise desse livro aqui. Parece que o William contou aí pro pessoal, o James E. Faust falou isso aqui no privado para mim. E por que o pessoal levou a sério, já que essa afirmação assim, era tão extrema, por que ele foi levado a sério por alguns dos anti-mormons? Então parecia que ele tinha um conhecimento bom sobre essa questão da conexão de magia com o mormonismo. Esse William também comentou que ele tinha sido um padre católico antes de se converter ao mormonismo. Mas antes ainda... está dizendo que ele foi um especialista em magia e satanismo, iniciado como um bruxo em 1968. Aí em 1973 ele resolveu criar um nome artístico, mudou de nome para Christopher Pendragon. E depois em 1978 ele foi oficializado um feiticeiro pela Igreja Californiana de Satanás, liderada por um tal de Anton Znandor. Então até comenta aqui que reviravolta que foi esse cara entrar pro mormonismo em 1980, né? Em 1984 ele sair do mormonismo e ir para uma outra igreja evangélica. Não sei, tô pegando a história desse cara agora, então tô com pouco contexto, mas esse cara tá muito estranho para mim. E eu ainda tô curioso para saber o que o Aleister Crowley tem a ver com Joseph Smith. Bom, em 1987, então, esse William e esse Decker foram coautores de um livro que eles chamaram de O Deus Lúcifer. E eles viraram, tipo, palestrantes de algumas conferências anti-mormon. Aí ele comenta aqui, nem todos os anti-mormons estavam entusiasmados com os objetivos desse William, particularmente o Gerald e Sandra Tanner. Esse Gerald e Sandra Tanner, eles escreveram muitos livros sobre o mormonismo. É bem interessante, eu não li nenhum ainda, mas eu tenho alguns deles. Esse casalzinho é bem conhecido por tentar trazer à tona essas informações da história da Igreja Sud. Então, pelo jeito, eles não gostavam muito desse William, estava muito esotérico, muito estranha a história dele. E então, em 1988, depois que eles publicaram aquele livro do Lúcifer lá, os Tanner conseguiram entrevistar esse William por 3 horas e meia. Para vocês terem uma ideia, esses Tanners, eles são bem conhecidos
pela personalidade assim de pesquisador deles. Então eles gostam de pesquisar as coisas, ir a fundo até conseguir achar uma resposta ou algo próximo da verdade. Então o casalzinho ele não estava gostando do comportamento desse William Schnoebelen. Resolveram entrevistar para ver a fundo qual que é desse cara. É porque ele poderia estar causando um incômodo para a comunidade anti-mormon. Então, assim, às vezes eles iriam estar representando essa comunidade anti-mormon e às vezes eles estão levantando mentiras, acaba prejudicando a imagem, né, das pessoas que buscam a verdade sobre a história da Igreja Sud. Então eles acabaram pesquisando e viram que esse cara nunca tinha sido um padre da Igreja Católica. Na verdade, esse William ele tinha sido ordenado um sacerdote por uns bispos católicos que tinham vazado da Igreja Católica. Então os caras meio que vazaram da igreja, diziam que ainda tinham tipo o poder, né, de bispado, e ordenaram esse William para alguma outra coisa. Então, enfim, né, tipo, a informação tava meio contorcida, justamente para dar mais credibilidade. Então o William queria dar uma inflada no currículo dele. E quem era esse bispo apóstata católico que passou, vamos dizer assim, o poder de bispado, o poder de sacerdote para esse William? Era um tal de Joseph Villate. Parece que esse Villate aí, ele era bem conhecido na época por ficar fazendo isso, né? Tava passando o poder sacerdotal dele para outras pessoas. E é aqui que o Aleister Crowley entra na história. Esse Joseph Villate foi dar uma passeada lá na Europa e começou a ordenar um monte de gente, né? Umas pessoas meio bizarras, ele fala ali, né? Que gostavam de ocultismo. Parece que esse Joseph Villate não ordenou diretamente o Aleister Crowley, mas quem ele ordenou o Crowley. Então, essa é a história. Então parece que esse William tá conectado dessa forma com o Crowley. Pelo que entendi, quando o cara é ordenado um bispo na Igreja Católica, mesmo se ele vaze da igreja, ele não perde esse poder dele. Então parece que o cara vaza da igreja, daí ele começa a usar esse poder para, sei lá, criar a igrejinha dele ou fazer outras coisas. Então aí que entra essa história dos ocultistas acharem que tem algum poder por conta, né, desses bispos que passaram a autoridade para eles, alguma coisa assim. Então esse Crowley, ele era o cara da grana. Na verdade, o pai dele tinha bastante dinheiro, era cristão, né? E então esse Crowley meio que viveu ali debaixo de muita grana do pai dele. E ele não gostava, né, dessa questão religiosa do pai, porque ele gostava, na verdade, era de explorar o ocultismo, a magia. Bom, aí parece que os caras exploravam bastante ideias, tipo, tem voodoo misturado, tem maçonaria misturado. E o William, nessa entrevista com o casalzinho, comentou sobre mormonismo ter influenciado e também o cabalismo, que é aquela questão da cabala que a gente já citou. Vamos ver o que esse William falava sobre o Crowley. Ele falou: nós nos interessamos seriamente por Crowley, que certamente era o mais espirituoso, elegante e honesto escritor de magia desse século. Mas, né, embora ele fosse demoníaco, satânico e diabólico. Então, nessa de estudar sobre o Crowley, então pelo jeito esse William gostava do Crowley, achava interessante a vida do cara e resolveu pesquisar sobre a vida dele. Então, né, esse William, nas leituras dele sobre o Crowley, descobriu que esse Crowley tinha um fascínio pela vida de Joseph Smith. Então, o Crowley, ele meio que odiava a religião e tinha, né, pouco respeito por Jesus Cristo, mas, né, por que ele se interessou por Joseph Smith? Que o Crowley, analisando a igreja, ele viu que Joseph tinha uma questão de magia sexual. Então a gente pode estar dando uma estudadinha sobre isso quando a gente falar sobre a poligamia. A gente sabe que o casamento plural faz parte de ritos e de ordenanças sagradas e é um mandamento. A gente vai dar uma estudadinha nisso mais pra frente. Mas, pelo jeito, o Crowley gostou dessa história de magia sexual.
Então, pelo que parece, nessa época ele estava na França e tinha um documento ali que circulou, uma literatura falando sobre os Mormons e alguma coisa que eles chamavam de culto sexual secreto, que estava ligado à poligamia. Então, tem duas passagens principais nas quais a Aleister Crowley afirma claramente seus sentimentos em relação a Joseph Smith. Então, a primeira passagem está na autobiografia de Crowley, ele mesmo escreveu sobre a vida dele, onde ele explica que deveria ser criada uma sociedade de homens da terra, rudes, sensuais, teimosos, estúpidos, que deveriam ser guiados por uma classe de pessoas mais inteligentes em direção a um ideal de pura perfeição animal. As ideias desse cara tá meio estranhas. Eu tô tentando ler isso aqui, que é muita coisa, tá? Então, basicamente, a ideia do Crowley era o quê? Que você tem que ter um monte de gente meio estúpida, meio burra, e essas pessoas têm que ser guiadas por uma inteligência, por uma pessoa mais inteligente. Ele falou, e muitas dessas pessoas surgiram do próprio campo, né? São camponeses. E essas pessoas de alta genialidade. E ele citou pessoas como Lincoln, Carlyle, Whitman, o filósofo alemão Boehme e Joseph Smith. Olha, então ele citou Joseph ali. E a segunda citação do Crowley sobre Joseph Smith está num romance que ele escreveu. Então, pelo jeito, o cara era escritor também. Foi em 1917. Parece que o Crowley estava numa reuniãozinha ali. Parece que tinha um conflito entre essas ordens, sabe? Porque o ocultismo tinha algumas ordens. E eles estavam meio que em conflito de ideias. Normal, né? E daí nessa ele foi apresentado por uma moça. Então, em 1911, ele foi apresentado por uma tal de Mary. Ele teve uma relação com ela. Parece que eles abusaram ali de uns tóxicos. E ele falou que quando ela estava meio doidinha, ela meio que canalizava outros seres. Então, diz que ela era meio que possuída por uns espíritos. Daí ela teve um espírito, não sei qual é o nome. Teve um outro espírito aqui, egípcio. E parece que nessa, quando a mulher estava meio doidinha, recebendo umas revelações, ela passou essas revelações para o Crowley. E nessas revelações, ela disse que ele, o Crowley, seria a grande besta prevista no livro de Apocalipse. E que ele deveria escrever um livro de magia chamado o Livro 4. Não sei se essa tradução tá certa. Então ele viu que as ideias ali estavam meio interessantes, então ele pegou essa Mary, foi para Nápoles, na Itália, e eles começaram com essa questão aí de ela receber essas revelações, visões e descrever para ele. Então ele realmente escreveu esse livro, chamado Livro 4. Parece que depois dessa aventura aí, essa Mary meio que perdeu interesse no Crowley e foi embora. Mas naquele romance que eu tava falando lá de 1917, o Crowley comentou sobre ela. Então parece que ele inventou uma historinha, daí nessa historinha tinha a mulher, daí ela foi contratada por uma ordem benevolente, passou por várias iniciações, aí ela teve um filho, uma criança mágica, que era o Simon, e ele resolvia vários mistérios através do conhecimento do ocultismo que ele tinha. Aí essa mulher, ela se encontra com o pai dessa criança mágica, ela começa a olhar as estrelas e fala que tem algumas visões, e nessas visões que ela tá tendo ali das estrelas, ela tá vendo umas almas, né? Então ela tá vendo a alma do Byron, Chopin, Tolstói, Tchaikovsky, Strauss, tá vendo um monte de figuras históricas. Mas de repente, todas essas figuras históricas abriram espaço e deram lugar para uma figura mais enigmática. A pessoa era uma figura meio insignificante, mas a mente dele era bem perturbada. Essa pessoa estava segurando um livro, então ele ergueu o livro acima da cabeça e o livro foi recolhido por um anjo. Atrás desse cara tinha uma grande multidão. E essa multidão, ela sofreu exílio, morte e perseguição.
E aquilo parecia que estava sobrecarregando aquele homem que tinha criado isso. Então esse personagem, ele estava buscando pela reencarnação para que ele pudesse nascer de novo. Então parece que ele conseguiu ver um novo nascimento para que ele pudesse mudar e reparar os seus erros. E daí nas notas de rodapé do livro, desse romance dele, o Aleister Crowley comenta que esse personagem enigmático era Joseph Smith. Bom, então, eu estava até pensando, cara, será que esse Aleister Crowley falou alguma coisa que parece ser Joseph Smith? O pessoal está dizendo que mas pelo que a gente está vendo aqui, não. Ele citou literalmente Joseph Smith, né? E a gente vê que o que eu, fazendo uma análise do que eu tô lendo, assim, cara, eu tô lendo assim muito por cima, entendeu? Tem historiador que vai ler isso aqui, vai detonar as informações, vai associar, conectar com outras informações, outros conteúdos. Então não é o que eu tô fazendo aqui agora. Mas já de relance por cima da leitura que eu tô fazendo, parece o quê? Esse Aleister Crowley era um cara assim, meio que incomodava a sociedade, ele tinha umas ideias muito perturbadas, estava bem envolvido aí com satanismo e algumas outras práticas, e ele gostava bastante de Joseph Smith, então não parece superficial o conhecimento que ele tinha sobre Joseph e o mormonismo, né? Se ele citou Joseph essas 2 vezes, né? E Joseph foi um personagem, não foi um qualquer um. Ele não apareceu ali entre, né, o Chopin e o Tchaikovsky. Não, esse pessoal todo abriu alas para que Joseph passasse, né? Para que Joseph pudesse reencarnar ali e tentar corrigir os erros que ele cometeu. Será que eu tô pensando aqui, será que o Crowley achava então que o próprio Crowley era essa reencarnação de Joseph Smith? Não sei. Então, se essa informação aí do Crowley gostar e venerar Joseph Smith, né, se não quer dizer que a igreja, né, Mormon está associada com o ocultismo, alguma coisa assim, pelo menos reafirma a ideia de que sim, Joseph tinha ligação com magia, tanto, né, que ele foi, vamos dizer assim, né, venerado por esse cara aqui. Lembrando que a gente já estudou um material que fala sobre Joseph Smith ficar bem fascinado com quem? Luman Walter. Lembra? Aquele cara ocultista, veio da Europa, foi lá para os Estados Unidos e Joseph Smith ficou interessadíssimo nas práticas mágicas desse cara, e começou a meio que copiar algumas coisas ali para ele. E para quem tem dúvida, esse pergaminho ali, lembra que eu falei? Teve o pergaminho que o Joseph usava carregando no pescoço. Ele está preservado, né? Eu acredito que deve estar em posse da igreja. E também aquele punhal e a bengala de Hiram. Ah, pelo que eu tô lendo aqui, ó, o Investigações Sud, olha o Investigações Sud que surgindo no finalzinho do nosso episódio. Eles comentaram que esses objetos foram cuidadosamente preservados por seus descendentes como relíquias sagradas, transmitidas do filho mais velho para o filho mais velho após a sua morte. Então parece que a família de Smith guardava de geração em geração esses objetos, e daí quando finalmente foi permitido aí que outras pessoas pudessem analisar esses objetos, daí sim foi reconhecido que isso aqui é instrumento de cerimônia mágica. O punhal tem o selo de Marte, e os 3 pergaminhos que eles tinham assim destinos diferentes na magia. Um serve para uma coisa, outro serve para outra coisa. Mas mais um objeto aí que está guardado é um medalhão de prata. Tem até a foto ali, foi identificado como um talismã. Ele estava em posse de Joseph Smith, inclusive estava sendo usado por ele no momento do seu assassinato, ali na cadeia de Carthage. Então, na frente e atrás desse talismã está gravado um quadrado mágico e o selo de Júpiter, que a gente já viu ali, era o selo astrológico ali de Joseph Smith, filho. E tem algumas considerações interessantes que o blog comenta aqui. Por exemplo, a visita do Anjo Moroni. Ele teve aspectos inusitados. Por quê? Porque ele apareceu bem no dia, na noite, do equinócio de outono, entre meia-noite e a madrugada,
que era exatamente um horário propício aí para invocação de mágica. É coincidência? É justo dar uma analisada nisso. Tem a questão também, quando ele foi lá buscar as placas, que ele tinha que estar montado num cavalo preto, vestir de preto. Então os historiadores eles ficam meio intrigados sobre como unir todas essas informações com a história comum, né, relatada de Joseph Smith, e juntar tudo isso e tentar tirar uma lógica. Será que esses pergaminhos mágicos aí que Joseph tinha para invocar seres, né, celestiais, benevolentes, será que eles tinham sido usados para invocar o anjo Moroni, né, ou outros seres, outros visitantes angelicais que Joseph viu? E, acima de tudo, como é que a gente vai relacionar essa questão mágica com o conteúdo doutrinário do mormonismo, né, como essa evolução do mormonismo, que tentou apagar a existência dessa magia toda que realmente aconteceu, está documentado, mas, né, foi apagado tudo que é meio estranho, né? Aí você soma tudo isso com a entrada dele na maçonaria, aí também essa questão de magia cerimonial, né? Então, quando você vai fazer uma magia, muitas vezes tem uma cerimônia, tem um rito para aquilo. Será que nada disso está ligado com a questão, né, das investiduras, dos ritos do templo? Fica aí um questionamento, né, de como a gente pode associar todo esse contexto histórico de Joseph Smith com a criação dele, né, que foi a igreja. Quanto será que está ou não está conectado disso tudo? A gente vai ficando por aqui e até a próxima!